Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma aula de História. Eu sou a professora Roberta Viana, irei fazer agora minha audiodescrição. Mulher negra, cabelo preto, comprido, liso. Estou usando uma blusa preta, uma calça jeans. Atrás de mim tem uma parede cinza e azul e ao meu lado um quadro branco escrito o tema da nossa aula, Memórias de Família. As memórias, elas contam sobre o nosso passado, o nosso presente, elas formam a nossa identidade. E para começar a nossa aula de hoje, nós vamos conhecer a história de uma senhora que perde as memórias. Será que isso é possível? E com a ajuda de um menino, ela consegue relembrar todas as suas memórias. Vamos conhecer? O nome dessa história é Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Vamos conhecer um trecho dessa história. Então Guilherme Augusto voltou para casa para procurar memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou uma antiga caixa de sapatos cheia de conchas, guardadas há muito tempo, e colocou-as com cuidado numa cesta. Ele achou a marionete, que sempre fizera todo mundo rir, e colocou-a na cesta também. Ele lembrou-se com tristeza da medalha que seu avô lhe tinha dado e colocou-a delicadamente ao lado das conchas. Depois achou sua bola de futebol, que para ele valia ouro. Por fim, entrou no galinheiro e pegou um ovo fresquinho, ainda quente, debaixo da galinha. Aí, Guilherme Augusto foi visitar Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cesta. Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas, pensou Dona Antônia. E então ela começou a se lembrar. Ela segurou o ovo ainda quente e contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul, todo pintado, que havia encontrado uma vez, dentro de um ninho, no jardim da casa de sua tia. Ela encostou uma das conchas em seu ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de bonde há muito tempo e como sentira calor com suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou, com tristeza, de seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e que nunca voltou. Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez em que mostrara uma para sua irmãzinha, que rira às gargalhadas com a boca cheia de mingau. Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. E os dois sorriram e sorriram, pois toda a memória perdida de Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino que nem era tão velho assim. Essa história é muito linda, vocês não acharam? Através da ajuda do menino e cada objeto que ele ia entregando a Dona Antônia, ela consegue recordar todas as suas lembranças do passado. Os objetos, os relatos, tudo isso contam a nossa história, assim como os documentos. Existem muitos documentos que contam a nossa história, assim como a nossa certidão de nascimento, não é verdade? Pergunte a algum adulto aí da sua casa se você tem a sua certidão em mãos e dê uma lida. Lá você vai encontrar o local do seu nascimento, o dia que você nasceu e o nome dos seus pais. Assim como os documentos, os relatos também são fontes de informação. Eu, por exemplo, ouvia muitas histórias da minha avó. Ela gostava de reunir todos os seus netos e contar muitas histórias. Ela contava como era a sua vida na infância, o que ela gostava de brincar. Esses são os relatos orais, que contam também sobre a nossa vida. Assim como os objetos, como nós vimos nessa história. Através dos objetos, a Dona Antônia foi lembrando fatos que aconteceram na sua história. E você, tem algum objeto aí na sua casa que lembre a sua infância e que ajude a contar a sua história? Eu, por exemplo, guardo com muito carinho um ursinho de pelúcia, que eu gostava de dormir abraçadinha quando eu era criança.
Esse objeto, eles formam as fontes materiais que ajudam a contar a nossa história, assim como as fotografias. Eu gosto de guardar todas as fotos dos momentos marcantes que aconteceram na minha vida. E você, tem algum álbum de fotos aí na sua casa? Agora nós vamos ver o álbum de fotos da Maria. Acompanhe aí na tela. Essas são fotos da vida da Maria. Podemos ver a foto de quando a Maria ainda era um bebê. Olha que bonitinho. Temos a Maria brincando no parquinho. E abaixo nós temos a foto da Maria com a sua família, sua mãe, seu pai e seu irmãozinho. E você e a sua família têm o costume de guardar fotos de momentos que aconteceram na sua vida? As fotos nos fazem recordar algo importante que aconteceu conosco, com a nossa família, assim como relembrar quando nós éramos ainda um bebezinho. Eu tenho o costume de guardar as fotos e eu gosto de pegar e relembrar tudo o que aconteceu. Assim como as fotos, nós também temos objetos que nos fazem recordar momentos que passamos em família. Observe aí na tela alguns objetos que a mãe da Maria guarda com muito carinho. Nós temos a mamadeira, temos o ursinho de pelúcia e temos também o primeiro vestidinho que a Maria usou. Esses são alguns objetos que nós chamamos de fontes materiais, que servem para contar a nossa história. Assim como os objetos que marcam a nossa história, nós também temos relatos orais, como já falamos. Até um cheiro nos faz lembrar alguma coisa. Por exemplo, a minha avó fazia um bolo de fubá delicioso. Até hoje, se eu sentir o cheiro de bolo de fubá, eu lembro da minha avó, que fazia aquele bolo delicioso para mim. Tudo isso são coisas que lembram o nosso passado e que nos ajudam a escrever o nosso presente. Formam a nossa identidade. Cada família tem tradições e costumes próprios. Por exemplo, a minha avó, ela tinha uma família muito grande. A minha avó, ela teve 12 filhos. Isso mesmo, 12 filhos. Hoje em dia não é comum a gente ver uma família tão grande, não é verdade? Mas naquela época as famílias eram muito grandes. Então, por ter 12 filhos, a minha avó tinha muitas histórias para contar, não é verdade? E hoje em dia, quais são os costumes e tradições da sua família? Como que vocês costumam se divertir, se reunir? Quando estamos em famílias, nós compartilhamos momentos felizes, nós nos divertimos. Tem famílias que gostam de passear ao domingo. Tem famílias que gostam de se reunir para almoçar todos juntos na mesa. Tem famílias que gostam de sentar para assistir um filme, para ler uma história. O que você gosta de fazer com a sua família? Será que as famílias lá no passado se divertiam como hoje? Observe na imagem aí no slide. Família reunida para ouvir rádio em 1945. E ao lado nós temos a imagem de uma família reunida vendo televisão em 2017. Podemos perceber que a primeira imagem é bem antiga. Ela ainda está em preto e branco. Era a forma como a família se reunia para se divertir lá em 1945. E depois de muitos anos, nós temos a imagem da família reunida vendo televisão. Essa é uma forma também da família se reunir para assistir um filme, ver uma televisão. São formas de lazer. Podemos ver a diferença de uma foto para outra. Na primeira foto, não existia ainda televisão. Então, se reunir para assistir rádio era uma das formas de lazer das famílias daquela época. E os anos passaram e, com o tempo, surgiu a televisão. E as famílias passaram a se reunir em frente à televisão para ver um filme, ver uma programação. E você? O que você faz com a sua família? Independente da forma como você se reúne, o importante é você estar em família e compartilhar esses momentos, que um dia ficarão para sempre na sua memória. Agora, vamos relembrar tudo que nós aprendemos nessa aula? Nessa aula, nós vimos que as memórias fazem parte do nosso passado e do nosso presente. Elas formam a nossa história
e ajudam a construir a nossa identidade. Nós vimos as fontes orais e fontes materiais. Agora, para finalizar a nossa aula, eu vou deixar para vocês um desafio. Acompanhe aí na tela. Memórias da família. Que tal escrevermos a sua história por meio de fotografias? Houve muitos acontecimentos importantes na sua vida e de sua família, desde que você nasceu. Vamos criar um álbum de memórias desses acontecimentos? Peça ajuda de alguém que more com você para construírem juntos esse álbum. Você pode colar as fotos ou registrar através de desenhos. Use sua criatividade. Foi muito bom estar com vocês em mais uma aula. Continue acompanhando as videoaulas do Rio Educa na TV e até a próxima!